Olá, superabundas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as paralisações e o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Veja que esse vídeo saiu rapidinho logo depois do pronunciamento do presidente. É um vídeo informativo e é um vídeo também para você que é cristão, porque eu entendi dentro do processo que nós estamos vivendo, algumas passagens que estão escritas na Bíblia e eu quero compartilhar esse entendimento, esse insight com você que está aí do outro lado. Bem, se você não me conhece, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Viviane e eu falo sobre educação, falo sobre o dia a dia. Sou formada em pedagogia, trabalho com educação e hoje sou professora de inglês na Brasil Training. Mas aqui no canal, no YouTube, eu passei já sobre receitas, eu já passei sobre alfabetização, já falei sobre dicas de universidade e várias outras dicas que eu passei aqui para vocês, porque a gente vai se compartilhando informação e se ajudando uns aos outros e construindo uma rede de informação e informação verídica. E já expliquei para vocês também por que eu comecei a trazer mensagens bíblicas aqui. Não é porque eu me converti há pouco tempo, não. Eu sou convertida desde que eu nasci e batizada desde os 13 anos. Mas eu trago essas mensagens mais recentemente porque eu sinto que a gente precisa falar um pouco mais sobre a mensagem de Deus, já que as pessoas estão optando por escolher o lado que não corresponde a Deus. Bem, já expliquei um pouquinho sobre mim, sobre o meu canal e sobre por que eu estou trazendo essas mensagens, então vamos entrar no que te interessa e o que te trouxe aqui. Pessoal, dia 31 de outubro nós tivemos as eleições aqui no Brasil e ficou decidido por voto popular ou não, não sabemos, né, se houve fraude ou não, porque ficou meio assim, uma coisa meio a meio, e encerrada e não encerrada. Você pode ver aqui o react que estava acontecendo nas urnas aqui no canal, já postei. E decidiram que o ex-presidente Lula agora é presidente eleito. E gerou aí um certo incômodo nas pessoas, porque as pessoas não aceitaram que o ex-presidente, que também é um ex-presidiário, que não foi condenado devido à sua idade, sentasse na cadeira presidencial, e as pessoas foram para as ruas. E aí os caminhoneiros fecharam algumas estradas e impediram as pessoas de circular livremente, impedindo o direito de ir e vir, que faz parte de uma lei. Ah, gente, eu esqueci de ligar a luz, olha só, né? O direito de ir e vir. E aí acontece o seguinte, pessoal, o direito de manifestação existe, né? Então a gente tem o direito de sim expressar a nossa livre e espontânea opinião. E esse direito é garantido por Constituição. Mas esse pessoal foi lá nas ruas, fechar as ruas para ter um posicionamento do presidente, que decidiu ficar recluso e gerar estratégias, né, para si mesmo, para seu governo, planos que possam ajudar. Mas foi por causa disso que aconteceu essas paralisações. E a gente teve o pronunciamento há pouquíssimo tempo do presidente. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ok? Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir.
a direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Bem, vocês viram a palavra do presidente? Ele agradeceu aos 58 milhões de pessoas que votaram nele e também falou sobre o direito de se manifestar e explicou que as pessoas que estão nessas manifestações não interrompessem os serviços básicos, porque isso atrapalharia a economia do país e traria muito mais discórdia do que, claro, uma resolução para o problema. Depois disso, o presidente também falou sobre o seu papel na democracia, que ele foi acusado de ser muitas coisas da quais ele não é, e que ele sempre manteve o direito de expressão garantido. E é exatamente por isso que eu consigo vir aqui e falar dele, eu consigo vir às minhas redes sociais e falar dele, mas talvez a gente não consiga com tanta certeza falar sobre isso com o adversário. Ele falou que é de direita, assim como nós temos visto, sim, que ele se posiciona como direitas e que o adversário se posiciona do lado mais esquerdista, fechando aí o Mercosul completamente com a esquerda. Bem, dito isso, você já parou para pensar que você é testemunha? Porque foi exatamente isso que eu senti agora. Se a gente for pegar um poucos anos para trás e fazer um retrocesso, e olha que eu não vou nem tão longe, vamos fazer um retrocesso de pouco tempo atrás, nós vimos o Trump sair do poder nos Estados Unidos, vimos o Biden entrar no poder nos Estados Unidos, vimos os Estados Unidos perder feia sua reputação militar, tirando o pessoal do Afeganistão, tirando seus militares do Afeganistão. Vimos o dólar cair e subir também, vimos a Rússia entrar em guerra, vimos uma pandemia, vimos uma vacina também que demoraria 10 anos ser produzida em menos de 1 ano. Vimos pessoas do mundo inteiro se juntando para ficar em casa e vimos extremos fenômenos naturais acontecendo. Vimos a Rainha Elizabeth morrer e também vimos a candidatura presidencial do Brasil, que resultou no último momento que a gente falou. E o que isso significa? Significa que você é testemunha e a palavra de Deus fala claramente isso, se você puder acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 32, que diz: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Isso significa que tudo isso que nós estamos vivendo e vendo acontecer será nos cobrado no dia do juízo final. Será nos cobrado falar se foi ou não foi, feito as coisas da forma que foi e como que foi que aconteceu. Você é a testemunha, então você será o próximo discípulo, o próximo apóstolo, o próximo copista que vai lá redigir os próximos capítulos da humanidade. E nós temos visto isso, você e eu somos testemunhas, certo? Entendendo também que somos testemunhas, temos que saber também que os sinais dos fins dos tempos estão
acontecendo. A gente tem que entender que lá em Atos dos Apóstolos também, a gente tem escrito no capítulo 2, verso 17 a 21, assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas se profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Depois a gente tem também e Mateus 24, 29 e 31, que diz assim: imediatamente após as tribulações daquele dia, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e terão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e este reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, entre outra extremidade do céu. E aí a gente pode pegar uma série de situações em que os profetas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, vão falando sobre os sinais que serão aqui acontecer, e é por isso que eu digo para você: não preocupe o seu coração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 34: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta que cada dia traga o seu próprio mal. Então se acalme, se tranquilize, porque você está vivendo tempos de testemunho, tempos de observações, tempos de oração, tempo que você precisa voltar-se para Deus e conhecer a palavra para que você possa ser liberto das amarras da sociedade, liberto das enganações, que os seus olhos possam ser abertos e você possa ver aqueles que estão tentando te enganar, certo? Vendo isso também, a gente tem um papel muito importante para cumprir. É o seguinte: você, assim como eu, é cristão, então a gente tem que entender que a Bíblia nos ensina que devemos respeitar as pessoas, que nós devemos respeitar as pessoas que são os nossos líderes, certo? Isso a gente encontra em vários versículos na Bíblia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você que é contra o Bolsonaro precisa respeitá-lo porque ele ainda é o nosso presidente. E que você que é contra o Lula precisa respeitá-lo a partir do ano que vem, quando ele tomar posse, se tomar posse. Você precisa respeitar aquele que está à frente do povo, porque se ele está à frente do povo, isso significa que Deus permitiu. E seja se Deus permitiu para que essas coisas aconteçam, porque terá que acontecer para a vinda de Jesus. Então, a gente encontra, por exemplo, em Êxodo, capítulo 22, verso 28, que diz: não blasfemem contra Deus e nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Em Hebreus, capítulo 13, verso 17, diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, e por isso não seria proveitoso para vocês. Então, obedeçam aí a autoridade que se estabelecer nos próximos 4 anos no nosso país, certo? E para finalizar, eu quero dizer para vocês mais uma coisa, que acabei de ter esse insight, então eu já estou juntando tudo aqui. Nós temos aqui uma promessa em Apocalipse, no livro das Revelações. Essa promessa vem dizendo o seguinte, no capítulo 13, verso 16 e 18. Fala também da marca da besta. Sim, gente, a gente sabe que vai acontecer, que a gente sabe que vai chegar a unificação de todas as nações,
com o surgimento de um único líder mundial e de uma única moeda mundial. Isso não é mais teoria da conspiração, e hoje a gente teve essa confirmação nessa eleição do país, né? Então, lá em Apocalipse está escrito assim: também obrigou todos, pequenos, grandes, pobres e ricos, livres e escravos, a receberem na mão direita ou na testa a sua marca. Então, olha só, quando isso aqui acontecer, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é preto, se você é homossexual, se você é hétero, se você é alto, se você é baixo, se você é de esquerda, se você é de direita. Este será um momento definitivo para que vocês saibam que os sinais dos fins dos tempos chegou e que Deus está mandando seu filho de volta para fazer o julgamento dos justos. Neste momento, o que a gente te aconselha como cristãos? Coloquem seus joelhos no chão, se voltem para Deus, porque o avivamento do Espírito Santo está sobre a nossa terra e você precisa conhecer e se aprofundar com a verdade para que você tenha os olhos espirituais abertos e os físicos também. Aconselhamos no mundo físico que você se prepare financeiramente, tá? Guarde dinheiro, monte sua reserva de emergência, vigie aonde você vai ou não fazer os seus investimentos e como que você vai daqui para frente prosperar com seus planos e com seus sonhos. Não gaste dinheiro à toa com libertinagens para que você possa segurar esse dinheiro, porque as coisas que ainda virão, seja daqui 4 anos ou não, será mais complicado do que você acredita ser. E um outro ponto é: aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, mas não aceite Ele por medo do que virá, porque isso não faz o menor sentido. Aceite Jesus como Salvador, porque Ele sim decidiu morrer por você e por mim naquele Calvário, derramar o seu sangue numa morte horrível, para que você saiba que o seu valor, que você é valorizado e que a sua vida vale muito. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bem esclarecido, que vocês tenham entendido desde que aconteceu as paralisações e desde o que irá acontecer e que vocês possam, se o YouTube não derrubar, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever aqui no canal para a gente continuar conversando e abrindo um diálogo. Grande beijo para vocês. Até a próxima!